pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. E antes de iniciar nosso vídeo, dê um like e também se inscrevam no nosso canal. E ativem o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades e de todos os vídeos do Café com Economia. Hoje nós temos aqui conosco novamente o professor Sidney. Há algumas semanas ele esteve aqui no nosso canal Café com Economia, falando das perspectivas econômicas para o ano de 2020. Bom, algumas coisas aconteceram no meio do caminho e eu acredito que essas perspectivas acabaram mudando um pouquinho, né, professor? Infelizmente. Então, obrigada, professor, novamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade para a gente debater sobre economia e finanças. É isso aí, pessoal. Então, professora, começando aqui, eu queria saber o que muda na perspectiva econômica, né, para o Brasil principalmente, com essa pandemia, né, do coronavírus. Bom, vamos lá então, antes de responder diretamente o seu questionamento, a gente fazer uma contextualização. Tudo na vida, pessoal, tem altos e baixos. Na economia, altos e baixos. E o mercado financeiro, principalmente, altos e baixos. Que são os ciclos econômicos, ciclos financeiros, ciclos de vida. Para tudo que acontece na economia, para tudo que acontece no mercado financeiro, nós conseguimos utilizar ferramentas estatísticas e econométricas para criar modelos de previsibilidade. Porém, o que aconteceu recentemente é enquadrado dentro da teoria de análise técnica como um ato de Deus. Atos de Deus é tudo aquilo que a gente não consegue prever, que entra num ambiente de incertezas. E o que a gente vivencia nas últimas semanas é exatamente isso. Um cenário no mundo, né, um cenário global de incertezas, gerados inicialmente pela pandemia, o novo coronavírus, e agravado pela guerra do petróleo. Duas grandes potências produtoras acabaram não chegando a um acordo dentro desse cartel da OPEP e agravou para muitas economias também as consequências oriundas dessa pandemia global. Bom, o importante é a gente tentar entender que os altos e baixos da vida, os altos e baixos da economia, os altos e baixos do mercado financeiro, em algum momento ele retorna à média. Isso é que nos traz um alento, tá? Pessoal, isso é batata. Se você está numa fase muito boa da tua vida, você pode se preparar que vai vir uma paulada. Se você está numa maré que tudo dá errado, tudo que você faz dá errado, você compra, cai o preço, você vende, sobe o preço, você pode esperar que virá alguma coisa boa. Okay? Isso é na biologia, isso é na matemática, na física, na economia e no mundo financeiro. Inclusive, há até uma estratégia de compra e venda no mercado financeiro, que é a estratégia de correção às médias móveis. Tá? Então, o bom de tudo isso é que, em algum momento, assim como a pandemia surgiu, ela vai ancorar, estabilizar e ela passa. A crise, ela vem e ela também passa. O que a gente não consegue prever é a duração. Qual que será o tamanho do ciclo, qual que será o tamanho da onda. E aí, a teoria de Dow, que trabalha as três fases de uma tendência, ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo no momento atual. Então eu trouxe algumas ilustrações para que não fique apenas no que eu estou falando, né? Então está aqui, pessoal, as fases da teoria de Dow. Então você tem uma tendência de alta com três fases: a acumulação, a alta propriamente dita e a euforia. E a massa, né, o povão, acaba na euforia comprando. E quando a massa compra, cai, desaba. Aí você entra na tendência de baixa. A primeira fase dela é a distribuição. A distribuição é quando os investidores começam a realizar lucro. Chegou no alvo deles, projetados, e eles começam então a vender os seus papéis. Inicia-se um processo de queda. Pegou uma inflexão e começou a cair. Aí a onda segue em tendência de baixa
até que lá embaixo nós chegamos no pânico. E para vocês entenderem a fase do pânico, eu trouxe um exemplo de um ativo da nossa bolsa, que é o papel da Gol Linhas Aéreas. Então, Gol Linhas Aéreas chegou a R$ 39,00. Depois das 3 últimas semanas, o preço caiu a R$ 9,50. Uma desvalorização de 76%. Então, vamos imaginar que o investidor estava comprado em R$ 1 milhão. Ele perdeu, em valor de mercado, R$ 760 mil. E é a fase do pânico. Daí uma pergunta que eu faço para vocês. Você é este investidor. O que você faria? No pânico eu vou desovar os papéis? Lembre-se, o lucro ou o prejuízo só acontece quando você vende. No momento desvalorizou, mas ainda não é prejuízo porque você não vendeu. Mas se você vender agora, você vai assumir uma perda de 76%. A alternativa, bom, se o papel é de uma empresa que está tendo lucro, é de uma empresa que tem bons fundamentos econômicos e financeiros, você pode aproveitar o momento que o papel está barato, e eu fiz até um exemplo. Alguém que comprou lá 10 unidades de Gol a R$ 39,00. Bateu a R$ 9,50. Quando bateu a R$ 9,50, essa pessoa fez a compra de mais 20 unidades, que é o ponto médio com ganho de 70%. Então, isso fez com que o preço dela agora fosse para R$ 19,33. Gol fechou ontem a 11,17. Então, uma distância de R$ 30,00 caiu para R$ 7,00. Então, é assim, se você comprou uma unidade, você compra mais uma depois que cai muito, você tem uma redução da distância de 50%. Se você tem uma unidade comprada e você compra duas, você tem um ganho de 70%. Não adianta você comprar, por exemplo, eu estava com uma, eu vou comprar 30, achando que vai ter um ganho. Você não vai ter um ganho. Porque o que acontece é uma média ponderada. É uma medida que nós estudamos lá em estatística. Então é isso, tá? Eu criei uma calculadora de média ponderada e ela bate porque é a realidade da bolsa. Então, se você tem uma quantidade X, comprou essa quantidade, você no ponto médio tem uma redução de 50% na distância. Se você tem 1x e você compra 2x, você tem uma redução de 70%. É assim que os grandes investidores, ou aqueles que ainda têm caixa, vão fazer para diminuir o tempo de recuperar. No caso da Gol mesmo, semana que vem, se voltar a manter aí o que aconteceu na sexta-feira, um retorno, logo ela passa de R$19 e está gerando lucro. Então, é o que nós estamos vivenciando agora e a gente cai nas expectativas, professora Laís. Então, infelizmente ou felizmente, as expectativas que é o futuro que define o presente. Então, hoje, consumo, ele está prejudicado, né? O comércio foi afetado. Quando a gente olha para crises anteriores, 1997, que foi um momento que a Bolsa Brasileira caiu também mais de 30% no ano, nós tivemos a crise da Ásia. Só que naquele momento foi mais uma crise de balanço de pagamento, é uma crise que ficou restrita meio que ao mercado financeiro e que não afetou, né, comércio, não afetou muito serviço. Afetou a indústria? Afetou a indústria. Praticamente a indústria é o primeiro setor a ser mais afetado de uma forma mais rápida, de uma forma mais intensa. Mas agora o coronavírus ele está fechando aeroportos, né? Voos estão sendo cancelados. A Latam, no caso brasileiro, já cancelou muitos voos. A LG, a unidade industrial da LG no Brasil, ela cancelou a produção por 10 dias. Então, quando a gente olha para o contexto em que Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, as duas maiores compradoras, as duas maiores vendedoras, você tem um impacto muito forte. A China hoje ela abastece com componentes eletrônicos indústrias espalhadas por todo o globo terrestre. Então, a gente tem sim agora uma contaminação da economia real. Não é só a indústria que está sendo impactada, o setor comercial e o setor serviços. E infelizmente isso vai ser, lá no final do ano, mensurado na taxa de crescimento econômico. Quando estivemos aqui algumas semanas atrás,
a expectativa era que a economia brasileira ia crescer acima de 2%. E a expectativa, a grande variável. Ela está contaminada pelo ambiente de incertezas, né? E no ambiente de incerteza não tem estatística, não tem econometria, não tem quiromancia, não tem nada que você possa fazer. Nem a mãe de Ná resolve. Consegue prever, não. E no mercado financeiro nem a Betina, né? Nem Coitada a Betina dela. O pessoal fez muitos memes. A Betina com R$1 milhão. Não, Betina com 700. Não, 500 mil. Betina com 100 mil. Mas é verdade. E, professor, quais setores, né, da economia você acredita que vai ser mais afetado por essa crise agora? Certamente o setor industrial. É o que mais vai... Porque vai desde a cadeia de suprimentos, né, o abastecimento de insumos produtivos, grande parte é importado e comércio exterior, as economias estão fechando as fronteiras, e fechando a fronteira não haverá o abastecimento. Então você tem no primeiro momento a crise dos insumos e no segundo momento, de outro lado, né, se o consumidor não vai até o supermercado, se o consumidor não vai até o shopping center, se o consumidor não viaja, ele não está consumindo, aí você não tem demanda. Se não tem demanda, a indústria não vai produzir. Então, infelizmente, o setor industrial, e quando a gente olha para a nossa economia doméstica, nós estamos num processo muito forte de desindustrialização. Então, a taxa de contribuição ao PIB do setor industrial, ela tem diminuído ano a ano, e agora com essa pandemia, infelizmente, deve agravar. E os empregos, então, com essa crise, também a tendência é que sejam reduzidos também. Haja um aumento da taxa de desemprego agora? Infelizmente, né? Agora que a gente estava acompanhando uma redução muito lenta, mas enfim, estava reduzindo. Saiu de 13%, caiu para 12%. Então, e infelizmente o desemprego ele vai afetar todos os setores, né? E tem alguma maneira da indústria brasileira ser beneficiada com essa crise? É difícil, hein? Se você vai para a indústria do petróleo, o preço do petróleo no mercado internacional está desabando em virtude da guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita. Então, os países membros da OPEP não chegaram num acordo. Então, se a gente produz petróleo in natura e o preço dele no mercado internacional caiu, a gente está diminuindo a receita, que é uma grande indústria. Outras commodities também, infelizmente, pode ter uma cotação reduzida diante desse cenário, porque se não há demanda e a oferta continua constante ou aumenta, infelizmente, na teoria microeconômica, o preço vai cair. Professor, para finalizar, você estava até falando agora da queda, né, do preço do petróleo. Nós vimos que no início agora da semana, hoje é sábado, né, o professor se disponibilizou em vir conversar aqui com a gente, gravar essa entrevista no sábado, e nós vimos que já na segunda-feira o preço, né, da Bolsa de Valores começou a despencar bastante. E o que aconteceu? Qual foi o motivo do petróleo, né? O que afetou, o que fez o petróleo despencar tanto e por que o petróleo caindo também afetou tanto a Bolsa? Foi a junção então, do coronavírus e do petróleo que contribuiu para essa queda na Bolsa também? Sim, foi. E o que acontece? O petróleo, ou derivados do petróleo, abastece mais da metade de toda a economia mundial no setor de energia. Então, é um produto não renovável, mas a matriz energética de praticamente todos os países do mundo, a maior proporção, salvo raras exceções, é de petróleo ou derivados de petróleo. Então a OPEP, apesar de ser um cartel, né, a Rússia e a Arábia Saudita entraram em desacordo. E esse desacordo, o que acontece? De um lado, a Rússia produzindo, aumentando a produção, e a Arábia Saudita em retaliação, vamos também aumentar a produção. E aí a oferta e demanda. Se você aumenta a oferta de um produto, a tendência é o preço desabar. O preço caiu em torno de $31 o barril. Tá? E quando o preço cai, você está diminuindo a receita do setor industrial. E como o mundo é dependente de petróleo, você não sabe quais serão as ações de ação e reação desses membros da OPEP que domina a produção internacional de petróleo. Isso gerou mais incerteza para o mercado financeiro
E diante da incerteza, a gente já está na terceira fase da tendência de baixa, que é o pânico. E aí as pessoas entram em desespero e começam a vender. Ah, não, estou perdendo, está desvalorizando, vou vender. E aí eu trouxe também até exemplos de todas as outras bolsas mundiais. Porque internamente muitas pessoas falam, não, a culpa é 100% do governo federal, a culpa é 100% dos políticos brasileiros que não faz o seu papel. Pessoal, ministro. Ou do ministro da Economia. Pessoal, 100% não. Claro, todos têm uma parcela de contribuição para o andamento da economia. Mas o que aconteceu nas últimas 3 semanas é um fenômeno internacional. O Ibovespa caiu, o Dow Jones Industrial caiu, Nasdaq caiu, o índice da Alemanha, o DAX, caiu, o índice da Inglaterra, o FTSE, também caiu, o índice do Japão também caiu e caiu na mesma magnitude do nosso. Então, o fenômeno mercado financeiro, bolsa de valores, sim, as 2 principais variáveis que explicam essa queda muito forte é o coronavírus e a guerra do petróleo. E é assim meio contraditório, né? Que a gente estuda em teoria microeconômica, nós estudamos em teoria dos jogos, que em setores de oligopólio e monopólio, se você pode fazer acordo, ambos vão lucrar com esse acordo, porque vão determinar o preço de venda. E aí você tem um cartel que acaba violando os pressupostos de teoria dos jogos econômicos, pressupostos de teoria microeconômica, e gerando mais incertezas. E, novamente, quando que a gente supera isso? Eu espero que seja o mais breve possível. Quando a gente olha para a China, os casos novos de coronavírus diminuíram ao extremo, tanto que eles já consideram controlada a situação. Naquela cidade que foi o epicentro da doença, foi realizado estatísticas de óbitos, então de mais de 80 mil pessoas. Em idade inferior a 39 anos, apenas 0,2% de óbito. 70 a 80 anos, a taxa foi de 8%, e acima de 80 anos, a taxa foi de 14%. Então, o novo epicentro hoje é a Europa, tanto que os Estados Unidos fechou fronteira para voos oriundos da Europa, e outras economias estão tomando as mesmas decisões. Faculdades estão cancelando aulas, fábricas estão fechando portas, os eventos esportivos nos Estados Unidos todos foram cancelados, a FIFA cancelando evento, a Conmebol cancelou os jogos da nossa Copa. Gente, eu sou flamenguista, o Flamengo está participando e agora deu branco. Libertadores da América. Os jogos também da Libertadores da América, rumo à glória eterna, foram também cancelados. E, infelizmente, pessoal, é isso, né? Se você isola os consumidores, você não tem demanda. Se você não tem demanda, não precisa produzir. E se não precisa produzir, o que vem por aí? Desemprego. Mas queira Deus que isso esteja, né, nas próximas semanas, normalizando, para que o impacto no final do ano seja o menor possível e a gente retome aí um ciclo de crescimento e de expansão. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições mais uma vez, né? Agora atualizando os dados, né? As perspectivas agora para 2020, mas ainda assim, né? Nós esperamos que cresça, né? Que não voltamos à bolsa, um talvez crescimento próximo de 1%, mas é melhor do que um crescimento negativo, né? E ainda uma assim, recessão. A bolsa também, né? Tomara que ela já consiga voltar a crescer, talvez não tanto quanto era esperado até o final do ano, mas ainda assim se recuperar. É o que nós esperamos e os investidores que estão comprados, né, pessoal? Só o vendido que está com um sorriso de orelha a orelha. Mas faz parte, né? Como eu falei, são os altos e baixos da vida, os altos e baixos da economia e os altos e baixos do mercado financeiro. Coração em linha reta é óbito, né? Então estamos vivos, com saúde e bola para frente. Isso aí, muito obrigada então pela sua participação. Obrigada, pessoal, por estar com a gente aqui mais uma vez. E até uma próxima vez aqui no nosso canal Café com Economia.